Cabo, secretário Fred Amâncio, com a palavra. Boa tarde para todos, boa tarde para todas. Cumprimentar Camila, Jefferson, Cecília, que estão conosco hoje. Cumprimentar o nosso secretário André Longo, nosso secretário de Saúde, nosso secretário Alexandre Rebelo, de Planejamento, que nos acompanha aqui nesta tarde. Diante aí de todas as informações que foram sendo trazidas pelo secretário André Longo, pelo secretário Alexandre Rebelo, a partir da análise que é feita pelo Gabinete de Enfrentamento à Covid do Governo do Estado, que analisa semanalmente os dados da pandemia no nosso Estado, e diante desses números, desses avanços na redução dos números em todos os indicadores do Estado, houve essa decisão de a gente poder avançar também mais uma etapa, em mais uma área importante no que diz respeito à educação do nosso Estado. Antes mesmo da gente falar um pouco sobre a educação, queria trazer uma rápida notícia que envolve uma outra área que é também de responsabilidade da nossa pasta, que é a área de esportes. A gente também vai avançar mais uma etapa no nosso plano de esportes, com a liberação das competições de modalidades coletivas federadas. Então, a gente já tinha liberado todo o trabalho com as modalidades individuais. Agora, com relação às coletivas, já liberamos os treinamentos das modalidades coletivas e agora também estamos liberando, a partir de amanhã, dia 22 de setembro, as competições das modalidades coletivas envolvendo atletas federados. Agora, voltando para nosso anúncio principal, na área de educação, então, o que é que a gente gostaria de trazer? Primeiro, na área da educação é importante a gente entender todo o contexto, desde os números que foram trazidos pelo secretário Alexandre Rebelo e as explicações que foram feitas pelo secretário André Longo. A decisão também é muito pautada na importância da educação, não apenas para a vida de crianças e jovens, mas para o desenvolvimento do Estado como um todo. A gente já observamos os avanços de diversos segmentos, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, como destacou muito bem nosso secretário André, por uma questão de cautela e análise dos números, nós avançamos, estudamos a situação de diversos outros países e no processo de reabertura da educação em diversos outros países, e analisando os números do nosso Estado, já tinha sido tomada uma decisão que só avançaríamos para o início do processo de retomada das aulas presenciais nas nossas escolas, quando a gente pudesse avançar para a etapa 8 do plano de convivência do nosso Estado, e aí sim a gente poder iniciar esse processo no que diz respeito, e a gente vai poder detalhar um pouco mais no que diz respeito como um todo. Então, qual é o contexto que a gente tem se inserido? Primeiro, que não seremos a primeira experiência, nem no Brasil, já existem alguns casos de estados que já retomaram as suas atividades, as suas aulas, e nem no mundo. Então, já tem um conjunto de experiências muito bem sucedidas de abertura, de retomada das atividades presenciais das escolas em diversos países. Existem lições importantes que foram aprendidas, já temos alguns estudos que embasam esse processo em todo o mundo, e aí com base nesse trabalho, nesses estudos, é importante destacar que isso não é um processo que começou agora, nós começamos a trabalhar na discussão desse processo de retomada das aulas presenciais, dentro do plano de convivência do Estado, agora com foco na área de educação, desde o mês de maio, realizando um conjunto de reuniões com diversos atores da área de educação, representações de instituições, de professores, de estudantes, de municípios, de prefeitos, enfim, todo um conjunto, uma grande discussão vem sendo feita ao longo desses últimos meses, à medida que a gente também vem acompanhando os dados do Estado. E essas lições diz respeito a como se fazer o processo de abertura e os cuidados envolvidos nesse processo, mas também entendendo a importância da retomada da educação como um segmento importante sob diversos contextos, inclusive para a vida, por exemplo, dos adolescentes, das crianças, de todo o Estado e do país como um todo. Nesse sentido, e aproveitando a experiência de diversos países, nós destacamos alguns tópicos importantes que envolvem esse processo de decisão de retomada da educação e que estão muito bem alinhados com os números, as observações feitas pelo nosso secretário de Saúde, André Longo, e com os números que foram trazidos pelo secretário Alexandre Rebelo, a partir das análises que foram feitas pelo Gabinete de Enfrentamento à Covid, que demonstra aí uma queda já sustentada já há alguns meses dos números da pandemia, dos indicadores da pandemia no nosso Estado.
Mas alguns outros tópicos importantes para serem destacados diz respeito à questão da suscetibilidade, né, onde crianças e adolescentes no mundo todo, e aí entendendo crianças e adolescentes, a faixa que vai até 18 a 19 anos de idade, vamos colocar a faixa até 19 anos de idade, crianças até 14 anos, adolescentes até 19 anos de idade. E neste grupo, o que nós observamos é que este grupo é menos suscetível à Covid, ou seja, a gente tem um percentual menor, no mundo todo, em média, cerca de 2% dos casos globais, apesar dessa faixa da população representar 24% da população mundial. A secretária André Longo trouxe os dados, no nosso caso, os números ainda são abaixo de 2%. Com relação à gravidade, também a doença tem se mostrado, no conjunto geral de crianças e adolescentes, menos agressiva, inclusive do que outras modalidades, como é o caso da influenza, né? E aí algumas pesquisas nos Estados Unidos, né, que a gente mostrava que você tem uma quantidade de óbitos menor nessa faixa etária, inclusive do que em relação a outras doenças. Com relação à transmissibilidade, né, também algumas evidências, né, em todo o mundo que mostram que o processo de reabertura envolvendo crianças e adolescentes não contribuiu fortemente para o aumento da cadeia de transmissão e também não houve nenhum grande impacto no que diz respeito, né, ao processo de retomada, muito menos no que diz respeito à questão de determinar uma maior transmissibilidade de uma forma, eu diria, mais definitiva. Com relação à vulnerabilidade, outro aspecto importante que foi considerado, a gente tem que entender que a gente tem que ponderar, sim, os riscos, né, que envolvem o processo de abertura, e por isso tantos cuidados, mas também existem muitos outros riscos, né, envolvidos no que diz respeito à não retomada das aulas presenciais. A gente manter, né, as nossas escolas fechadas. E alguns detalhes envolvem, alguns deles podem ser irreversíveis, inclusive do ponto de vista da saúde de crianças e adolescentes, no que diz respeito ao seu desenvolvimento, porque a escola não é apenas o espaço de transmissão de conhecimento, é o espaço de desenvolvimento, tanto do ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista emocional e, em muitos casos, até de segurança alimentar. Então, a gente destaca que pesquisas já no Brasil e no mundo todo demonstraram que longos períodos de interrupção das aulas, e as pesquisas estão demonstrando neste ano no Brasil isso, tem agravado algumas condições psiquiátricas de várias crianças e adolescentes, ampliando os casos de ansiedade e depressão, além de outras situações, comprometendo a segurança alimentar, por mais que todo mundo, e aqui no Estado também, a gente tem feito o esforço de distribuição de itens de alimentos para as famílias, é muito diferente do que acontece na escola, onde a gente dá a garantia da alimentação balanceada e equilibrada todos os dias, sabendo que a escola é o espaço onde a maior parte das crianças faz as suas principais refeições em todo o Brasil, e aqui em Pernambuco também isso é uma verdade, então a escola também tem esse papel importante. A escola também tem um papel importante do ponto de vista da proteção social, reduzindo casos de acesso às drogas, de violência. Crianças fora da escola, como regra geral, ampliam o seu acesso à violência e às drogas e ampliam as estatísticas, né, de morte de jovens, né? Também a questão dos abusos, né, do aumento da gravidez infantil, enfim, uma série de outros aspectos. E um outro deles também muito grave, que é algo que já atinge o Brasil, a história da educação no Brasil, que é a questão do abandono escolar, da evasão escolar. Já temos uma quantidade, milhões de jovens, né, de crianças e adolescentes fora da escola, que abandonaram a escola ao longo de todo o seu percurso escolar. E os estudos todos no mundo mostram que períodos de tragédias, de epidemias, de longo afastamento da escola, ampliam. Infelizmente, no Brasil, a gente vai enfrentar esse período diante desse longo afastamento, só que a retomada também ajuda a minimizar os impactos desses estudantes que vão abandonar a escola e, infelizmente, poderão nunca retornar. Então, é super importante esse trabalho, por isso que uma das nossas prioridades vai ser, inclusive, a busca ativa desses estudantes. E a questão da desigualdade. A gente sabe que crianças e adolescentes, né, que têm de famílias, né, mais vulneráveis, eles têm por menos acesso à educação remota e não necessariamente o ambiente mais favorável para o desenvolvimento do seu processo de aprendizagem, sem contar, não importa, de escolas públicas ou particulares, muitos deles têm uma maior dificuldade, né, do processo de aprendizagem e de acompanhamento. Mas, sem dúvida alguma, né, esse afastamento da escola prejudica muito mais, né, as crianças mais pobres e famílias mais carentes do que daquelas famílias, né, mais, né, com a condição financeira de melhor renda. Então, isso faz com que a gente amplie as desigualdades no nosso país
E esse é o nosso esforço para que essas desigualdades, que já são grandes no contexto escolar, não sejam ampliadas. E, por fim, também tem um impacto do ponto de vista do desenvolvimento econômico do país. Não apenas do ponto de vista da atividade em si de educação, mas olhando num contexto mais amplo, perdas de aprendizagem que vão prejudicar uma parcela expressiva dos estudantes, ao longo dos anos, né, poderão acarretar perdas de produtividade, né, entre os profissionais. Isso vai trazer prejuízo de longo prazo. Então, tem vários estudos feitos pela OCDE, pela ONU, que também tratam, né, nesse aspecto. Então, daí a importância da educação. Entendemos que ela tem uma importância muito mais estratégica do que apenas a questão do acesso às aulas. No final de abril, né, quando a gente teve um momento de ápice, né, na maior parte dos países do mundo, e de ápice do fechamento das unidades escolares, nós tínhamos 192 países em todo o mundo que tinham determinado o fechamento das suas escolas em todo o seu território nacional. Em alguns locais, as escolas nunca foram fechadas, né, ou seja, foi mantidas as atividades presenciais, e alguns outros parcialmente, mas a maior parte dos países tinham determinado. Hoje o quadro mudou bastante. O que a gente observa já nesse mês de setembro, inclusive nos países do hemisfério norte, com a retomada das aulas em praticamente todos os países do hemisfério norte, o que a gente observa é que apenas 46 países daqueles 196 permanecem com as escolas totalmente fechadas, né, em seu território. Outro estudo que foi feito, essa análise importante, é que em todo o mundo existe uma preocupação desse longo período de interrupção das aulas presenciais nas escolas. E a maior parte dos países trabalhou firmemente para priorizar esse processo de abertura, claro, adotando medidas, né, com todos os cuidados, para que isso fosse possível. Então, quando a gente olha aqui, né, a análise de vários outros países do mundo, né, o que a gente observa é que a maior parte dos países tiveram um tempo, né, de fechamento, né, das nossas escolas e da suspensão das atividades presenciais bem inferior ao Brasil. A Alemanha com 68 dias, né, Portugal 67 dias, até o nosso vizinho Uruguai, né, ficou apenas 93 dias. Aqui em Pernambuco, que é o contexto do Brasil como um todo, nós estamos hoje completando 188 dias de interrupção das aulas presenciais nas nossas escolas, e é claro que isso traz graves prejuízos em diversos contextos. Outros países, inclusive, priorizaram, né, a etapa de retomada. Começaram esse processo de retomada até em etapas anteriores, até numa das primeiras etapas do processo, do seu processo de reabertura, de retomada de atividades. Claro que o Brasil tem uma situação muito particular, por ser um país de dimensões continentais, por ser um país de mais de 200 milhões de habitantes, e com uma série de questões e vulnerabilidades sociais que devem ser consideradas numa decisão como essa. No nosso caso aqui em Pernambuco, o entendimento é que nós deveríamos avançar quando atingíssemos pelo menos o patamar dessa transição para a etapa 8 do nosso plano, onde a gente já tem boa parte das atividades econômicas já retomadas e boa parte, né, dos adultos e até eu diria de muitos jovens já circulando, né, nas nossas comunidades, ou seja, na cidade e no estado como um todo, decorrente do processo de abertura das demais atividades, não só econômicas, mas também sociais. E aí, o que a gente observa, quando a gente analisa esses países, e a gente estudou profundamente a situação de todos esses países e os planos de retomada, é que existe algumas medidas de controle não farmacológico, alguns grandes pilares, né, desse processo. Né? Primeiro, limitação do número, né, de estudantes, né, dentro da escola, de sala de aula, ou seja, você poder ter uma quantidade menor de estudantes nas escolas, um escalonamento de horários, a importância de você reestruturar a escola para ter horários diferentes entre diferentes turmas, e a realização de atividades em grupos fixos, ou seja, não misturar os grupos, as turmas nas escolas. Manter um distanciamento entre 1 e 2 metros, dependendo do ambiente em que se localizar o estudante dentro da escola, mas o distanciamento é uma medida importante, foi adotada em todo o mundo. Lavagem das mãos, também é uma medida importante, com o uso eventualmente do álcool gel e limpeza dos espaços, né? E a triagem de sintomas, esse monitoramento dos sintomas, com isolamento de casos sintomáticos e a gente buscar uma estratégia de testagem. Isso foi comum aos países e são os grandes pilares, né, que determinam, né, o sucesso no processo de abertura em todos esses países que foram estudados, né, e que estão já com a sua retomada das atividades.
Neste contexto, nós, como eu destaquei, desde o mês de maio, nós estamos trabalhando no sentido da construção de um plano de retomada. Dentro do plano de convivência do Estado, foi determinado pelo governador que houvesse a construção de um plano de convivência específico para a educação. Ao longo de todo esse trajeto, como fizemos um amplo debate com diversas instituições, participando de uma série de discussões, recebendo contribuições das mais diversas. Trabalhamos o tempo todo em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, que nos orientou, especialmente no que diz respeito à construção do protocolo setorial, protocolo sanitário, com as medidas que devem ser adotadas na escola, não apenas à luz dos estudos que foram feitos aqui no Brasil, mas à luz de estudos feitos em outros países e da experiência de outros países. E o nosso plano foi dividido em 3 grandes eixos. O protocolo setorial da educação, que são um protocolo com as medidas sanitárias que devem ser adotadas, que nós apresentamos para a população, para a sociedade como um todo, no mês de julho. Abrimos para a consulta pública para receber contribuições, né? E aí, recentemente, recebemos contribuições de várias instituições, inclusive novas contribuições da equipe do secretário Adelongo, da Secretaria de Saúde. Então, a gente está aprimorando, até o final dessa semana teremos uma nova versão deste protocolo, com um detalhamento de um conjunto importante de medidas, um documento que foi construído chamado Orientações Pedagógicas, que são orientações para as escolas, para esse processo de retomada, entendendo que essa retomada não trata apenas de simplesmente voltar às aulas, tem que ser feito todo um trabalho de orientação para que esse processo ocorra da melhor forma possível nas escolas, um trabalho de acolhimento dos profissionais que trabalham nas escolas, primeiro pensando no acolhimento dos profissionais que trabalham nas escolas, inclusive dos nossos professores, né, que vem realizando aí um trabalho extraordinário nesse período de suspensão das aulas com as atividades não presenciais. Um agradecimento aí especial para os nossos professores. E também, né, como vai ser esse processo, como a escola vai se reorganizar dentro desse processo de retomada, sempre entendendo que todas as escolas, não importa se públicas ou privadas, cada escola tem as suas particularidades e tem que um olhar especial para os seus estudantes e, com base nas diretrizes, construir, né, esse processo de retomada. Além disso, né, o plano executivo, que é como vai se dar esse processo, as datas e as etapas desse processo, já que uma diretriz importante, como destacou o secretário André Longo, é que esse processo seja feito em etapas, ou seja, nós tenhamos uma retomada gradual, né, disso tudo. O protocolo setorial, né, que são um conjunto de medidas, né, como eu destaquei aqui, nós apresentamos no mês de julho, né, para permitir o planejamento, né, tanto das redes públicas como privadas e das escolas. Ele é dividido em 3 grandes eixos: o eixo de distanciamento social, com um conjunto de medidas de distanciamento social; o eixo da prevenção e da proteção, com um conjunto de medidas na área da prevenção e da proteção; e o eixo do monitoramento e comunicação, que trata das orientações para todos que trabalham na escola, todos que envolvem a comunidade escolar, inclusive os pais, mas também trata do monitoramento e do acompanhamento do dia a dia da escola a partir de iniciado, né, este processo de retomada. Como eu destaquei e repetindo, nós já apresentamos esse protocolo no mês de julho, ele já estava disponível, recebemos contribuições, estamos agora aprimorando, né, em parceria com a Secretaria de Saúde. Até o final dessa semana teremos a publicação da nova versão deste protocolo. Quais são as principais medidas? Esse protocolo prevê mais de 60 medidas que têm que ser adotadas em todas as escolas para permitir esse processo, né, de retomada. Mas destacamos algumas delas, inclusive boa parte delas alinhadas com aquelas medidas que foram adotadas em todos os países do mundo. A importância do distanciamento mínimo, no nosso caso, do nosso protocolo, estabelecido de 1,5 metro, né, inclusive para os estudantes em sala de aula, o que vai implicar numa redução da quantidade de estudantes em sala de aula, uso obrigatório de máscaras para todos que estão na escola, lavagem frequente das mãos e uso do álcool gel, 70%, também uma medida importante do ponto de vista de prevenção e de higiene, orientações para o estudante, professores e demais profissionais da educação, inclusive para os pais, dentro desse processo como um todo. Então, o sucesso desse processo de retomada está fortemente concentrado nessa mudança cultural, a gente entender que a escola vai retomar suas atividades, mas ela não vai retomar do jeito que era, né, quando as aulas presenciais foram suspensas em março. Ela vai voltar de uma forma diferente,
uma série de medidas que precisam ser adotadas, né, e que é muito importante a participação de todos, e essas orientações vão ser passadas para todos. Organização de grupos fixos de estudantes, uma medida que foi adotada na maior parte dos países do mundo, a gente evitar que os diversos grupos ou turmas nas escolas se misturem dentro da escola. Quanto a gente mais tiver esses grupos estabelecidos, mais fácil fazer o monitoramento, escalonamento de horários, tanto de entrada como saída, como de intervalos das turmas, para reduzir, né, aglomerações, né, nas escolas. Medição de temperatura, que por si só ela não determina o processo, mas ela é importante para dar um parâmetro de identificação de sintomas e permitir um olhar diferenciado para aqueles casos ao chegarem, por exemplo, nas escolas. Monitoramento de casos suspeitos e testagem, inclusive dos contactantes. Então, essa também é uma medida importante no dia a dia das escolas, fazer um monitoramento, não apenas dos estudantes, mas dos professores e todos os profissionais, né, não só no dia a dia da escola, mas inclusive em casa, para que qualquer caso, com qualquer sintoma, ele não se dirija para a escola, ele seja feito em isolamento, seja feita o monitoramento, verificação dos sintomas e eventual testagem, e como destacou o secretário Adelon, está sendo montado toda uma estratégia, né, com algumas medidas para permitir a testagem desses profissionais e as orientações para a testagem dos estudantes. Premissas importantes para esse retorno, né? Então, dentro desse processo decisório, dentro de todo esse trabalho que foi feito ao longo dos últimos meses, esse desenho desse processo de retorno, que nós estamos detalhando hoje, tem premissas importantes para esse processo. Primeira delas, né, a decisão, né, do retorno, neste momento, né, do estudante, a gente deve observar, né, deve ser de competência de cada pai ou responsável, sendo de caráter opcional. Ou seja, neste início do processo de retomada, a volta vai ser opcional, ou seja, os pais vão decidir sobre o retorno ou não do estudante. Claro que em casos de estudante maior de idade, o estudante vai tomar essa decisão, mas fortemente a decisão vai caber aos pais. Então, nesse momento, o retorno é opcional. Ou seja, nós continuaremos trabalhando nas nossas escolas, inclusive para atender os casos que possam não retornar nesse momento. A gente vai continuar ofertando. E a orientação, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas, é que continue sendo ofertado, né, o ensino remoto, as atividades não presenciais, né, para esses estudantes, não só para complemento das atividades, mas também para permitir que aqueles que não possam não retornar, ou que a decisão seja pelo não retorno nesse momento, possam dar continuidade a esse processo, claro, mesmo sabendo que dentro do processo de aprendizagem, a aprendizagem no dia a dia da escola, a aprendizagem presencial, ela tem um impacto muito positivo, né, para os estudantes. O critério de exclusão, então, estudantes, professores e trabalhadores da escola que estejam em fatores de risco, ou seja, acima de 60 anos, que apresentem doenças crônicas, que estejam em gestação, né, ou seja, que tenham comorbidades, que estejam em grupo de risco comprovado, eles não devem retornar nesse momento, tá? Exceto se já tenham sido infectados anteriormente. Então, a orientação é que eles não retornem nesse momento. Por exemplo, os profissionais, né, eles continuarão trabalhando conosco, mas de forma remota, apoiando as atividades pedagógicas da escola. Condições pessoais, não apresentar sinais e sintomas de suspeita de Covid. Então, qualquer sintoma, qualquer sinal, né, o jovem, primeiro, a orientação da escola é que ele, na chegada na escola, ele seja isolado, né, e eventualmente verificar os sintomas e ele retorne para casa para cumprir o período de isolamento. Se necessário, e se for essa a orientação, seja feita a testagem e, se confirmado, adotar as medidas previstas no protocolo. Se em casa já foi identificado, os pais, a orientação, como aconteceria com qualquer outra virose, a orientação é que ele não vá para a escola e espere o ciclo daquela virose, nesse caso o ciclo, né, da Covid, com as orientações, para que ele fique em casa. Se for confirmado, né, você fique pelo menos, né, os 14 dias e ainda um período até que não tenha mais sintomas para que ele possa retornar para o dia a dia da escola. Isso vale para estudantes, vale para professores e isso vai estar detalhado, né, no nosso protocolo. Orientações. O plano da escola deve ser informado aos pais ou responsáveis, professores e trabalhadores, para que todos. Então, como eu já destaquei anteriormente, esse trabalho de orientações para todos que compõem a comunidade escolar é muito importante sobre as medidas, não apenas aquelas que são adotadas na escola,
mas aquelas que estão adotadas devem ser adotadas pelas famílias. Integração, importante. Esse esforço que está sendo agora e esse olhar para esse processo de retomada está permitindo, é importante destacar, que não é uma obrigatoriedade, né? O governo do Estado, né, por meio do Comitê de Enfrentamento à Covid, enquanto autoridade sanitária, apenas está autorizando o processo de retomada. Então, cada instituição, né, vai verificar as suas condições, o cumprimento do protocolo para decidir o momento da retomada. As datas que estão sendo estabelecidas são uma autorização para o processo, né, de retomada. Mas o fato é que o esforço que foi feito é que a gente possa ter uma retomada, tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares, né, dentro do mesmo período, claro, né, mediante a observância, né, das medidas estabelecidas no protocolo. Retorno gradual, a importância desse retorno ser feito em etapas, de acordo com anos e modalidades de ensino. O trabalho de acolhimento, então, os primeiros dias na escola, a prioridade não são as aulas, a prioridade é o acolhimento tanto dos profissionais quanto dos estudantes, entendendo que esse afastamento, né, também impacta do lado emocional, então esse acolhimento é muito importante nesse processo, e uma construção que deve ser feita no ambiente da escola e de forma coletiva. O ensino híbrido, como já destaquei, além do fato de que a redução de quantidade dos estudantes, né, nas escolas e em sala de aula pode ela implicar no sistema de rodízio, ou seja, a gente pode ter uma parte dos estudantes na escola e outra parte que fiquem em casa pelo rodízio, ou porque a opção no início foi dos pais para que o estudante não retorne de imediato. O fato é que a escola vai ter que continuar oferecendo tanto atividades presenciais quanto atividades não presenciais, e esta organização vai observar a particularidade e a peculiaridade de cada escola, claro, a partir das diretrizes. Se for uma escola particular, a escola particular constrói as suas diretrizes, observando os protocolos. Se for uma escola da rede pública estadual, por exemplo, teremos as nossas diretrizes da Secretaria Estadual de Educação e Esportes, mas que serão adaptadas à situação de cada escola. E as condições de retorno, cada escola deverá ocorrer o retorno daquelas, claro, como já destaquei, que apresentem as condições, né, que atendam ao protocolo. Lotação, como já destaquei, escolas devem se retornar de forma gradual e, é claro, que de acordo com suas possibilidades, de acordo com a sua quantidade de estudantes, com o tamanho das salas de aula. A medida deve ser observado o distanciamento social de 1,5 m em sala de aula. Então, a quantidade de estudantes em sala de aula vai ser determinada pela observância desta medida prevista no protocolo, mas já sabemos que na maior parte das escolas vai implicar, em média, numa redução de metade dos estudantes em cada ambiente e nas escolas como um todo. Esse plano de retorno deve observar as particularidades e o protocolo geral, né, sempre privilegiando, né, essas medidas de prevenção. Detecção de casos e contatos deverá ser adotado um plano de monitoramento, como já tem o monitoramento é uma medida importante. Quando tivermos o processo de retomada, vigilância epidemiológica no âmbito escolar, então toda escola, e essa é uma orientação, né, deverá cadastrar a sua escola no sistema, né, da Covid-19 do SUS, notifica, que também é monitorado pela equipe de vigilância e saúde da Secretaria de Saúde, para que a gente possa identificar, está monitorando não só a escola como um todo, mas cada ocorrência, né, que iremos observar nas escolas. Então será um trabalho que será feito em parceria pela Secretaria de Educação, pela Secretaria, né, de Saúde, claro, em parceria com todas as escolas, para que a gente possa registrar todos os casos, mesmo os casos apenas suspeitos, não apenas os confirmados, que a gente possa fazer esse monitoramento. E, claro, o planejamento pedagógico. Cada escola deverá realizar o seu planejamento, né, com um olhar especial de como foi o aproveitamento dos estudantes nesse período. A nossa orientação, prevista nas nossas orientações pedagógicas, é quando da retomada ser feita uma avaliação diagnóstica para que a gente possa verificar como foram as aprendizagens dos estudantes, seja para construir um plano para a escola como um todo, para as turmas como um todo, seja para a gente verificar as necessidades específicas de cada estudante. Porque, às vezes, numa turma, a turma avançou, mas alguns estudantes precisam de um olhar especial. Isso vale tanto para escolas públicas como para escolas particulares. Uma outra ferramenta extremamente importante em todo esse processo de retomada das atividades presenciais das nossas escolas é o aplicativo que já vem se mostrando um sucesso nas orientações para toda a nossa população em todo o estado, que é o Atende em Casa, um aplicativo que foi desenvolvido
né, pela nossa Secretaria Estadual de Saúde, que permite, né, um contato, né, com profissionais que vão dar todas as orientações dos sintomas que forem, né, identificados. Inclusive, ele também é importante, né, para estabelecimento das condutas que serão adotadas e, se for necessário, se esse for o caso, inclusive a marcação e realização de exames laboratoriais, seja na rede pública, e se, claro, for um estudante da rede particular, ele vai procurar, né, os hospitais que estejam vinculados aos seus planos de saúde nesse processo, mas aí também teremos a estrutura, né, que está disponível já pela nossa rede pública, né, pelas diversas unidades, inclusive, como o secretário André destacou, pelos centros de testagem, né, que já foram, inclusive, montados, né, pela Secretaria de Saúde. Como já destaquei, ferramenta importante que também iremos utilizar, além do Atende Casa, né, para dar todo o apoio e orientar todas as famílias e escolas no processo, o eSUS Notifica, que é um instrumento importante, né, de vigilância epidemiológica. Outra novidade que nós estamos trazendo nessa preparação do processo, né, eu queria aqui, de público, agradecer ao secretário André Longo aí pelo apoio, né. Atualmente, né, a Secretaria de Saúde, né, em parceria com o Governo do Estado, montou 3 centros de testagem, né. Tem um centro de testagem que funciona no Centro de Formação dos Servidores do Estado, no Cefosp, para atendimento a profissionais de saúde e de segurança. O centro de testagem que funciona no Centro de Convenções, o secretário André Longo trouxe uma boa notícia para toda a população hoje. Antes ele estava dedicado aos profissionais de saúde e de segurança, agora ele está amplo para atender toda a população, né, e, consequentemente, também, né, o meio da educação. Existe também um centro de testagem que funciona na SEASA, que também é um centro de testagem aberto, inclusive que não necessita, né, de marcação específica de consulta. E estamos agora, né, nessa parceria com a Secretaria de Saúde, entre Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, criando também agora um centro de testagem, né, que vai ficar dedicado para atender profissionais da nossa educação pública do Estado. Esse centro vai funcionar, que vai ser a unidade de educação, vai funcionar na nossa sede da Secretaria de Educação, né, durante a semana, como os demais centros, né, das 7 às 15 horas. Ele vai iniciar um funcionamento no mês de abril, né, com a retomada das aulas, a gente vai iniciar o funcionamento desse novo centro de testagem, vai ser feito mediante agendamento e ele vai ser exclusivo para os nossos professores e demais profissionais de educação e, se necessário, para os seus familiares. Então, essa também é uma novidade que a gente traz dentro desse nosso planejamento de retomada. Mais especificamente, com relação à rede pública, então a gente tem, né, para esse momento, né, uma série, né, de etapas que estão sendo cumpridas, né, e nesse início de retomada, a gente já vem agora os meses trabalhando, né, na preparação da rede pública estadual, né, para esse processo que está diretamente ligada à Secretaria de Educação e Esportes. Então, trazendo aí uma série de medidas, né, alguns exemplos, né, de ações que foram feitas nesse processo de preparação. Então, a gente já preparou um conjunto de materiais de orientação que a gente vai estar presentes em cartazes como este, em todas as 1.060 escolas da rede pública estadual. E, além disso, materiais como esse de orientação irão para todos os estudantes, né, pelas redes sociais, pela internet, por grupos de WhatsApp, para todos os estudantes e para todos os pais e profissionais da área de educação. Então, a gente está investindo bastante no processo de orientação e esses cartazes vão estar presentes em todas as nossas escolas de forma obrigatória, conforme estabelece o nosso protocolo. A gente também já começou a preparar as nossas escolas com a redução da quantidade de estudantes por sala de aula. Então, salas do ensino médio, que regra geral tem de 40 a 45 estudantes. Então, a gente está aqui com uma foto de uma das nossas escolas, que já houve a redução para 20 estudantes, né, respeitando o distanciamento de 1,5 m. Além disso, a gente está colocando em todas as escolas da entrada totens para injeção, totens de álcool gel na entrada das nossas escolas e, além disso, serão colocados espessores de álcool gel nas escolas para ampliar a capacidade, né, de lavagem das mãos, de higienização das mãos, além do álcool gel. A gente está instalando nas nossas escolas novos lavatórios, e de preferência em espaços abertos. Então, nos espaços abertos, além dos lavatórios que já existem nos banheiros, das pias que já existem nos banheiros, estamos instalando pias e lavatórios em outros espaços abertos da escola para ampliar, né, este hábito de lavagem das mãos com os nossos estudantes e profissionais das escolas da rede pública estadual.
Para todas as nossas escolas, né, nós já distribuímos, já entregamos nas escolas termômetros para medição de temperatura, já que uma das medidas previstas no protocolo é a medição de temperatura dos estudantes e dos nossos profissionais, então esses termômetros já foram entregues nas escolas. Além disso, para os nossos professores, nós estamos entregando para os nossos professores e outros profissionais que trabalham no atendimento dos estudantes nas escolas, mais de 30 mil face shields, que são essas proteções de acrílico que serão utilizadas, né, pelos professores e pelos profissionais, criando uma proteção extra para os nossos professores. A gente tem um olhar especial para os professores que vão estar no dia a dia das nossas escolas e também outros profissionais que trabalham nas nossas escolas, né, são mais de 30 mil em todo o estado, e também a entrega, né, de máscaras, né, para todos os nossos estudantes. Então todos os nossos mais de 560 mil estudantes da rede pública estadual estão recebendo máscaras que serão entregues pelo governo do estado, e além disso os nossos profissionais também vão receber por parte do governo do estado máscaras para ser usadas no dia a dia das nossas escolas. Já falamos das orientações pedagógicas, da importância delas nesse processo de retomada, e agora vamos falar especificamente de como vai ser esse processo, né, de retomada das aulas presenciais, que é o nosso plano executivo. Uma premissa importante, a decisão importante, dentro da linha, né, que vem sendo defendida, que o secretário André Longo destacou muito bem, e também faz parte, né, desse olhar diferenciado para a educação, né. Houve uma decisão do Gabinete de Enfrentamento que a gente deve fazer essa retomada não apenas de forma gradual, mas seja feita de forma também cautelosa. Então, a decisão que foi tomada dentro desse processo, né, é que nós vamos iniciar esse processo de retomada com os nossos estudantes mais velhos, né, com os adolescentes que já estão entrando na juventude, os adolescentes que estão acima de 15 anos de idade, que são os adolescentes do ensino médio. Então, esse início do processo de retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e particulares vai envolver os estudantes do ensino médio. A nossa orientação para todas as escolas públicas ou privadas é que esse processo de retomada envolva duas fases. As fases preparatórias, ou seja, primeiro, para passar as orientações para todos que trabalham na escola, para todos os trabalhadores da escola, professores e todos os demais. Uma primeira fase, a nossa orientação, para só depois a gente ter a retomada das aulas presenciais. Fase preparatória, é importante a chegada da equipe de gestão da escola e a preparação desse ambiente da escola e esse acolhimento dos profissionais que trabalham na escola e da equipe de gestão. Numa fase preparatória 2, nós partiríamos para o acolhimento dos professores, então um trabalho de acolhimento, um trabalho especial para a chegada desses professores, que vai desde uma escuta afetiva até o envolvimento dos professores no processo de retomada e no planejamento, já que esse planejamento vai ser feito em cada escola, e ele também vai participar desse processo de acolhimento de estudantes e famílias, para só depois a gente começar a receber os estudantes nas escolas. Então a gente entende que esse cumprimento dessas etapas é muito importante nesse processo. E aí, o nosso processo de retomada de aulas presenciais, né, observando as orientações do nosso gabinete de enfrentamento à Covid, ele vai ocorrer no mês de outubro, tá certo? Nossa primeira etapa de retomada, como já destaquei, envolvendo só o ensino médio, vai ocorrer a partir do dia 6 de outubro, envolvendo apenas as turmas do terceiro ano do ensino médio, que são os nossos concluintes do ensino, da educação básica, né, do ensino médio. Esses têm uma maior urgência nesse processo de retomada, inclusive porque eles estão no último ano, então eles não vão ter o ano seguinte para retomar as aprendizagens. Eles estão aí com as datas já do Enem para o mês de janeiro, do sistema seriado do PE para o mês de janeiro e outros vestibulares, já aí pressionando esses estudantes. Então a gente entendeu que essa é uma prioridade importante. São os nossos estudantes mais velhos, né? Em média, juntando escolas públicas e particulares, eles têm 18 anos de idade. Alguns casos têm 17, outros têm 19, mas na média 18 anos de idade, são os mais velhos. Não, e a gente entende que é um grupo importante para a gente iniciar, né, o trabalho em todas as nossas escolas públicas e particulares de observância e de acompanhamento da implantação dos protocolos nas escolas. Na semana seguinte, no dia 13 de outubro, nós avançaríamos para uma etapa 2 com os estudantes do segundo ano do ensino médio, né? E na etapa 3, a partir do dia 20 de outubro, avançaríamos os estudantes do primeiro ano do ensino médio
né? Inclusive também vamos agregar as turmas de educação de jovens e adultos do ensino médio, que envolve fortemente escolas públicas, e as turmas do ensino técnico concomitante subsequente, que é uma modalidade de cursos técnicos do ensino médio que retornariam a partir do dia 20. Os estudantes de escolas técnicas estaduais, né, que são dos estudantes do primeiro, segundo, terceiro ano, eles retornam às escolas técnicas estaduais de forma a acompanhar esse processo de retomada. Então, nas escolas técnicas estaduais, estudantes do terceiro ano do ensino das escolas técnicas estaduais, eles retornam também no dia 6 de outubro. Então, a gente teria o retorno de todas as modalidades que envolvem ensino médio no Estado, público e privadas, ao longo do mês de outubro. Dentro dessa importante visão, ensino fundamental e a educação infantil, né, esse processo de decisão vai ser tomado ao longo das próximas semanas. O Gabinete de Enfrentamento à Covid vai continuar acompanhando os números da Covid no nosso Estado. Vamos iniciar esse processo de retomada pelo ensino médio, né, trabalhando com essa faixa etária acima de 15 anos, ou seja, nesse início não estamos envolvendo crianças, então não teremos crianças retomando nesse início, ou seja, só estaremos iniciando com adolescentes e jovens esse processo de retomada, e nunca é sempre importante destacar que essa retomada vai se dar de forma opcional por parte dos estudantes, cabendo a cada família, e a família, à medida que ela for percebendo que é o momento de retomada, ela toma a decisão para que o estudante possa retomando de forma gradativa, né? O estudante poderá retomar logo na primeira semana, dentro da data estabelecida nesse plano de retomada, ou se for uma decisão da família, ele retorna na semana seguinte. O importante é que as famílias acompanhem todo o processo e possam ser parceiras, né, nesse processo de retomada, novamente destacando, nesse momento, começando pelo ensino médio. Vamos continuar avaliando os números, esse processo como um todo que envolve o ensino médio, e ao longo do mês de outubro nós iremos trabalhar, né, as decisões que envolvem o ensino fundamental e a educação infantil no nosso Estado. Por fim, né, a gente gostaria de destacar alguns pontos importantes, da importância que as escolas trabalhem fortemente. Provavelmente um dos pontos mais importantes desse processo de retomada é a mudança dessa cultura no que diz respeito ao dia a dia das escolas. Então, a orientação para os professores e demais trabalhadores e estudantes é muito importante. E o comitê, o Gabinete de Enfrentamento à Covid, estará monitorando de forma permanente os indicadores do Estado como um todo para a tomada das decisões sobre as outras etapas de ensino, mas também sobre os números, né, que envolvem a etapa do ensino médio, que nós estaremos aí iniciando esse processo de retomada. Então, essa é uma das principais informações que eu gostaria de trazer sobre esse início de processo da retomada das aulas, né, presenciais das nossas escolas no estado de Pernambuco, destacando que, como todas as regiões do estado, isso também é um ponto importante, estão chegando no patamar, né, na etapa, né, que é a etapa que foi decidida pelo gabinete, a etapa de reabertura, a nossa expectativa é que até o dia 6, todas as regiões do estado estejam na etapa 8 e essa retomada ocorra em todas as regiões do estado. Essas são as principais informações para a gente poder passar sobre, né, a educação nesse importante anúncio no dia de hoje. Antes das perguntas, o secretário Alexandre Rebelo vai precisar